Francês diz sim, aceita vir jogar no Mengão. Flamengo monta mega operação para ter reforços no jogo contra o Bahia na quinta-feira pela volta da Copa do Brasil. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no Caminho Eu Explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quarta-feira, recheado de informações. Mas quero pedir para vocês, por favor, começar a assistir. Deixa o like de vocês é muito importante para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. Vocês que não são inscritos, se inscrevam. A inscrição de vocês é muito importante para o crescimento do nosso canal e assim nós podemos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal paraquedista rubro-negro e página Amauri de Paula Santos, né? Vamos lá, vamos começar as notícias. Gente, falar dessa seleção brasileira de ontem, eu perdi meu tempo assistindo aquele peladeiro. Eu levo o caramelo aqui numa praça perto de casa, que tem uma galera lá que joga uma peladinha de final de semana. Se colocar aqueles caras contra esse time da seleção brasileira, eles ganham. Que jogo horroroso. Perdeu de 1-0 e perdeu de pouco. Né? Então vamos falar sobre os jogos de ontem aí, das eliminatórias. Varela e Pulgar jogaram 90 minutos e Gerson saiu do banco no fim do jogo ali, jogou um pouquinho só. Segunda rodada da data FIFA chegou ao fim na terça-feira com 3 jogadores do Flamengo em campo. Além de Fabrício Bruno, que não foi acionado, Varela atuou pelo Uruguai e Eric Pulgar pelo Chile. E Gerson entrou no segundo tempo do jogo da seleção brasileira, né? O primeiro a entrar em campo foi Eric Pulgar, pelo Chile. O volante rubro-negro atuou por 90 minutos na derrota para a Bolívia por 2-1 e em Santiago del Chile, né? O meia acertou 88% dos passos, finalizou 3 vezes e obteve 4 ações defensivas. Além disso, recebeu um cartão amarelo. Teve uma polêmica lá, né? Porque o goleiro da Bolívia se lesionou e o jogador do Chile fez o gol do empate, né? Eles que estavam aguardando ali o fair play, não teve o fair play, mas mesmo assim a Bolívia virou e venceu o jogo, né? Então, seguindo aqui, mais tarde o Varela entrou em campo pelo Uruguai. O lateral do Flamengo voltou de suspensão e foi titular, atuando por 90 minutos na partida contra a Venezuela. Foi peça fundamental, né? Isso porque foram 8 ações defensivas, uma chance criada e 6 duelos vencidos. Porém, o jogador do Flamengo não conseguiu evitar o 0-0. Ele, como ele é lateral, né? Ele conseguiu ajudar, né? Já que ele está ali para defender. 2 jogadores do Flamengo foram relacionados pelo técnico Dorival Júnior para o jogo contra o Paraguai. Em Asunción, foi um baile em Asunción, capital do Paraguai, que o Brasil tomou um baile, né? No entanto, apenas Gerson entrou em campo. O volante participou de apenas 12 minutos e foi acionado na reta final, sem conseguir finalizar nem obter ações defensivas, né? Por fim, Fabrício Bruno permaneceu no banco de reserva. Então, o Flamengo montou uma mega operação para ter Fabrício Bruno e Gerson à disposição no jogo contra o Bahia. O Flamengo fretou um voo para trazer os dois logo após o jogo, tá? Eles serão reavaliados hoje pelo departamento médico do Flamengo para ver as condições dos jogadores. Fabrício Bruno não jogou, ainda bem. Gerson atuou no finalzinho, não deve ter problema nenhum. Quem deve ter uma atenção maior é o Eric Pulgar e o Guilhermo Varela, que jogaram por 90 minutos pela seleção do Uruguai e pela seleção do Chile, né? Os dois vão chegar um pouquinho depois de Gerson e Fabrício Bruno, porque vieram, o Flamengo não fretou voo para ambos, né? Então, seguindo aqui, vamos falar sobre o francês Anthony Martial, trazer alguns posicionamentos aqui, algumas informações sobre o jogador, sobre esse interesse do Flamengo no atleta devido aí à lesão de Pedro e também há um medo que o Gabigol seja julgado agora em outubro ou novembro, né? E possa ser punido pelaquela acusação de suposto fraude em exame antidoping, que nós não sabemos que não foi isso, né? Foi mais a arrogância do Gabigol lá com os fiscais, né? Mas vamos aguardar. E também tem aí também a visão do Flamengo que está incerto o futuro de Gabriel no Flamengo,
e eles já estão visando já 2025. Mas vamos trazer alguns detalhes aqui que me deixam um tanto quanto preocupado com Anthony Martial. Martial aceita jogar no Flamengo e o clube define prazo para contratar o atacante francês. Em negociação com o Flamengo, o francês aceitou investir o manto sagrado. Sendo assim, o Mengão definiu o prazo para fechar com o atleta. Segundo o portal Trivela, Martial se convenceu em jogar pelo Flamengo nesta temporada. Por este motivo, o mais querido definiu que tem até o dia 20 de setembro para sacramentar ou não a chegada do atleta. Isso porque este prazo para inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro. Além disso, o prazo para inscrever jogadores nas quartas de final da Libertadores é no dia 13 de setembro. Sendo assim, caso o Flamengo entre em acordo com o jogador, até lá existe a possibilidade de inscrever Martial nos jogos contra o Peñarol. Vamos lá, com relação à Copa Libertadores da América. O Flamengo contratou 4 reforços. Desses 4 reforços, só 3 podem ser inscritos para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. Como Michael se lesionou, o Flamengo vai inscrever Alexandro, o Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. Não tem vaga para um quarto jogador ser inscrito. Beleza. Para o Campeonato Brasileiro, tem o prazo limite aí, que está dentro desse prazo, ele poderia ser inscrito para a Copa, para o Campeonato Brasileiro. Porém, Libertadores da América não. Ou então o Flamengo, desses quatro reforços, já tirando o Michel lesionado, ele vai deixar algum desses de fora? Alcaraz, Plata ou Alexandro? Eu acho pouco provável. Então, já derruba essa pressa de contratar Martial para a fase de quarta de final da Copa Libertadores da América. Então, seguindo aqui. Porém, o Flamengo vê 2 problemas para avançar em contratação de Martial. Os dirigentes do mais querido temem 2 problemas na negociação com o francês: o salário e o tempo de inatividade. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, na visão da diretoria, o risco da contratação de Anthony Martial é muito alto, porque o atacante francês não atua desde dezembro de 2023, ainda na época do Manchester United da Inglaterra. Além disso, o atleta chegaria com um salário elevado. Agentes de Anthony Martial ofereceram o jogador ao Flamengo desde o início do ano. Porém, após a grave lesão de Pedro, os representantes do francês voltaram a cogitar o negócio. No entanto, a pedida é de mais de 2 milhões de reais de salário e luvas por um tempo de 3 anos de contrato. Assim, os dirigentes rubro-negros não estão dispostos a aceitar a cifra. Vamos lá. O jogador está em inatividade desde dezembro de 2023. Os agentes que estão oferecendo ele. O cara está sendo oferecido, não está sendo... o Flamengo não foi correr atrás dele. Vê como uma boa opção de mercado. Mas, porém, aí o cara quer exigir 3 a 4 anos de salário de contrato, quer exigir 2 milhões de salário com luvas. Calma aí. O cara está quase 1 ano sem jogar, nenhum outro clube tentou contratá-lo e ele ainda quer fazer exigências. Vamos lá. Nas últimas 4 temporadas, o jogador perdeu 92 partidas devido a contusões. Assim, a última partida do francês foi em dezembro de 2023 pelo Manchester United. Portanto, a diretoria do mais querido enxerga isso como preocupante. É lógico que é preocupante. Vamos lá, o calendário na Europa não é tão inchado quanto o calendário brasileiro. Se ele em 4 temporadas ficou fora de 92 partidas, é quase uma temporada e meia. Ou seja, de 4 temporadas ele jogou 2 temporadas e meia. Agora você coloca aqui o calendário brasileiro. Quanto tempo esse jogador ficaria fora dos gramados por conta de lesão? É um jogador de vidro, meus queridos e minhas queridas. De problemas no departamento médico, já chega o que nós temos aqui. O Flamengo vai trazer mais uma dor de cabeça, vai arrumar sarna para se coçar. Pô, ele pode ser um bom jogador,
quando está 100% fisicamente, coisa que a gente vê aqui pelos números, pelos dados, coisa que ele não é bem fisicamente. Deixa o comentário de vocês abaixo aí, minha amiga Márcia Silvestre Dacre. Vale a pena o Flamengo trazer um jogador que de 4 temporadas ficou fora praticamente uma temporada e meia? Eu acho isso uma temerosidade. Eu não vejo com bons olhos. Minha opinião de torcedor rubro-negro é essa. Eu não vejo. Não tem lógica. Então, vamos lá. É preocupante sim. Mudando aqui de assunto, Gonzalo Plata toma susto ao saber da expectativa de público para o jogo do Flamengo contra o Bahia e Vasco da Gama. Na terça-feira, ontem, dia 10, durante o Media Day, realizado no Ninho do Urubu com os reforços, Gonzalo Plata revelou que estará no Maracanã para conhecer a nação rubro-negra de perto. Ao ser informado sobre a expectativa de público para o embate da Copa do Brasil e também para o duelo com o Vasco da Gama, o equatoriano se assustou. Isso aqui é Flamengo, filho. Isso aqui é Flamengo. É a maior torcida do Brasil, se não for do mundo. E são os torcedores mais apaixonados que eu conheço. Em bate-papo informal com o jornalista Blutieri Lima, da Flá TV, o repórter perguntou a Plata se estava ansioso para conhecer o Maracanã. Então o Ponta respondeu: muito. Vou estar no estádio agora contra o Bahia. Imagina, quero entender como é a pressão. É muita pressão. Posteriormente, o jornalista avisa: neste jogo teremos entre 50 a 60 mil pessoas. Desse modo, Plata regalou os olhos, se surpreendeu e pergunta: com o Bahia ou com o Vasco? Como resposta, Blutieri informa que em ambas os embates, assim o equatoriano não escondeu a surpresa com a informação ao lado de Michael e de Carlos Alcaraz e Alexandre. O Michael já está acostumado com isso, né? Mas, vamos botar, Alexandre e o Gonzalo Plata não estão acostumados com isso não, meus queridos. Não estão mesmo. Então, seguindo aqui, vamos lá para mais informações, né? Recuperado de lesão, Gabigol tem boas chances de ser relacionado contra o Bahia, mas a tendência é que comece no banco de reserva. Gente, não vamos começar a cornetar. Gabriel está vindo de lesão no adutor, deixou ele fora durante muito tempo, fora dos gramados, né? Ele está treinando no CT Ninho do Urubu e também está treinando em casa. A gente viu o vídeo dele, Gabriel está fino, né? Tá mais ágil, vimos também no treino, mas é preocupante colocar ele para iniciar a partida, sendo que ele ficou tanto tempo fora em inatividade, né? Vimos o que aconteceu com Pedro. Pedro ficou fora, foi para a seleção brasileira, acabou lesionando a coxa, então o joelho, né? Então vamos aguardar. Quem deve ficar improvisado como centroavante é Bruno Henrique na posição e talvez ele entre aí no segundo tempo. Então, isso aí é para preservar o jogador que estava fora dos gramados por conta de lesão. Bom, para esse jogo, Flamengo e Bahia vai ter um mosaico nos setores norte, leste e sul do Maracanã para o jogo contra o Bahia, na quinta-feira, mais conhecido como amanhã. Os organizadores pedem para os torcedores entrarem cedo no estádio para que a festa saia como esperado. Então, é isso aí, vai ter mosaico. Os torcedores que vão lá não mexam nas placas, não mudem de posição para que seja uma festa linda, que esse mosaico saia da melhor maneira possível, né? Bom, vamos lá. Por conta de lesão muscular grave, Michael não deve ser inscrito nas quartas de final da Libertadores da América. Sendo assim, Alexandre, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata serão os novos jogadores à disposição do técnico Tite na competição internacional, como eu já havia falado lá em cima com relação a Martial. Só pode inscrever 3 jogadores. O Flamengo tira dos 50 que foi mandado lá para a Conmebol, tira 3, vai ser usada a mesma numeração e coloca esses novos 3 reforços do Flamengo, né? Então, seguindo aqui, tivemos a má notícia que o Nicolás de la Cruz não vai jogar contra o Bahia. Mas isso aí, como eu falei, para preservar o jogador, assim como o Flamengo está fazendo com o Gabriel, e não entrar com ele jogando no primeiro tempo. O Flamengo evita forçar a barra com De La Cruz e prepara o uruguaio para jogo da Libertadores contra o Peñarol.
Nicolás de la Cruz usa o período da data FIFA para se recuperar de lesão muscular na coxa direita. O uruguaio tinha chance de voltar no jogo contra o Bahia na quinta-feira, mas o Flamengo decidiu não forçar a barra com um meia-campista. O foco do clube é ter o jogador na melhor condição possível na Libertadores da América. O Flamengo treinou na tarde de ontem, terça-feira, e havia a expectativa de la Cruz voltar a campo. O uruguaio seguiu o tratamento no departamento médico do clube. Dessa forma, Tite não pode contar com camisa 18 para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Certíssimo! Se for para forçar a barra e não ter o jogador à disposição para o jogo da Copa Libertadores da América, tem jogadores ali que pode substituí-lo. O Tite pode fazer alguma movimentação. Agora, perder um jogador importantíssimo como Nicolás de la Cruz não vale a pena, né? Então, vamos lá. O Tite define titular do Flamengo para o jogo contra o Bahia em treino de hoje, quarta-feira. Nessa quarta-feira, Tite comanda o último treino do elenco rubro-negro antes do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O elenco do Flamengo se apresenta a partir das 15 horas dessa quarta-feira no CT1 do Urubu, e os jogadores do Flamengo iniciam as atividades às 15 horas e 30 minutos com foco total contra o Bahia, né? Vamos torcer, gente, torcer para que Eric Pulgar e Guilherme Varela volte 100%, vão ser reavaliados hoje, como eu falei, né? Ainda bem Gerson não se lesionou, ainda bem que Fabrício Bruno não se lesionou, e vamos torcer para que não tenha problema nenhum no treino de hoje à tarde. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!